a acumular mais assuntos, né, aprofundar aqueles que foram colocados, né, ali naquela apostila, e saiu dali o nosso primeiro livro, Perícia Criminal e Civil, com a sua primeira edição em 2003. Hoje nós já estamos na quinta edição, foi lançada agora, semana passada, lá em São Luís, por ocasião do nosso Congresso Nacional de Criminalística. Não sei se alguns que estão presentes aqui estavam lá também. E esse livro a gente trouxe alguns assuntos que até então não eram abordados, ou se abordados eram assim de forma mais superficial e não tão específica. A gente falou pela primeira vez em livros de publicação pericial sobre a interpretação do Código de Processo Penal, daqueles artigos que dizem respeito à perícia, né? Tem um capítulo próprio dentro do Código de Processo Penal. A gente fez uma interpretação, obviamente, sobre um enfoque mais técnico do que jurídico, mas, evidentemente, em harmonia com a interpretação jurídica. Esse é um dos assuntos que a gente colocou nesse livro em função da pouca familiaridade que, no âmbito interno da perícia, a gente tinha a respeito dos detalhes dessa legislação. Hoje já bem conhecido, sem problema nenhum. Outro assunto que a gente também incluiu, e aí, do ponto de vista técnico, nós sistematizamos, foi a reprodução simulada de crimes, que até então se falava do assunto, evidentemente, estava está previsto no Código de Processo Penal, lá no artigo 7º, mas não havia um procedimento de passo a passo como orientar os peritos a realizar a realizar a reprodução simulada. E esse assunto surgiu em 1999, numa palestra que nós demos num congresso lá na Paraíba, em João Pessoa, dividindo a autoria com mais dois autores, a doutora Vanja, de Pernambuco, e o doutor Fernando Bassotelli, de Brasília. E aí, dessa palestra, da mesma forma, eu aprofundei o assunto, né, e colocamos em conteúdo de livro de uma maneira mais aprofundada, traçando esses procedimentos, sistematizando como deveria ser realizado. E, para nossa satisfação, ao longo dos anos, aquilo que nós colocamos no livro formou a doutrina que hoje é praticamente aplicada no Brasil inteiro sobre reprodução simulada. E o terceiro assunto que nós tratamos também foi sobre isolamento e preservação de local, em função também de uma necessidade que, infelizmente, até hoje a gente sofre muito, né, os peritos, ao examinar locais de crime, sofrem muito pela falta de preservação. Então, esse assunto nós colocamos no livro, mas ele tem uma origem anterior, né? Em 1994, nós preparamos um texto, um anteprojeto de lei, levamos ao Congresso Nacional, conseguimos a adesão do senador, na época, Ronan Tito, e ele subscreveu esse projeto. E dali surgiu a Lei 8862, que alterou o Código de Processo Penal, criando novas regras mais rigorosas para a questão do isolamento e preservação de local. Então, essa foi a origem no Brasil da preocupação sobre isolamento e preservação dos locais de crime. A partir dali, evoluiu o assunto, né? O próprio Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela fez alguns cursos e divulgou no Brasil, através de manuais que nós escrevemos também. E aí, na primeira edição do nosso livro, a gente também colocou esse assunto com mais detalhes, aprofundando aquela interpretação do Código de Processo Penal e criando, né, estabelecendo os procedimentos técnicos de como cada ator que atua nos locais de crime, né, então, desde o perito, o primeiro policial que chega no local, a autoridade policial, elementos de socorro, né, de órgãos que fazem socorro em locais de crime. Então, todos esses elementos a gente colocou dentro de uma sistematização de procedimentos
em local de crime, em relação a como deveria ser feito essa sequência de procedimentos, de cuidados, né? Tudo com o objetivo de cuidar como nós deveríamos atuar nos locais de crime de maneira a não comprometer vestígios. Então, esses três assuntos são destaques desse nosso primeiro livro. Evidentemente que a gente faz uma abordagem da maioria das principais perícias, um aprofundamento maior da questão dos locais de crime, de morte violenta, que é a nossa especialidade. Bom, depois, como segundo livro, consequência desse, que não é bem um livro, é um pequeno manual que nós fizemos sob encomenda para o Ministério da Justiça, e exatamente sobre isolamento e preservação de local de crime. Então, nós criamos um manualzinho de 16 páginas para que o policial tivesse à mão, né, principalmente os policiais que dão o primeiro atendimento a locais de crime, para saber exatamente o que deveria fazer no local para poder conseguir controlar a situação no local de crime, que às vezes é bastante complicada, e a partir dali todos os atores também, conforme está no nosso livro, só que ali no manual é um procedimento passo a passo bem resumido, com ilustrações para poder orientar as pessoas, né? Então essa foi a nossa segunda publicação, ocorreu em 2003, né? A terceira publicação nossa foi o Criminalística Agora Concurso, né? Também uma demanda que até então não existia nenhum livro sobre concurso público. E a diversidade de concursos, cada estado fazia de um jeito, no âmbito federal fazia de outro jeito, então os nossos concursos eram muito, muito heterogêneos. E a função era uma só, ser perito, né? Então, baseado nisso, nós escrevemos esse terceiro livro para tratar do concurso, da estrutura do concurso, né, uma sugestão, inclusive, de edital que nós colocamos no próprio livro, e abordando matérias, né, disciplinas que seriam cobradas nesse concurso. Tudo dentro de uma perspectiva de formar doutrina também, porque até então, como eu falei, os nossos concursos são muito irregulares, cada um fazia de um jeito, cada estado fazia de um jeito. E, a partir desse livro, então, também começou a se criar um certo padrão de concurso no Brasil. Então, hoje, quem faz concursos aí para perito já sabe que é mais ou menos semelhante à estrutura dos concursos em cada estado. E isso facilita para quem quer acessar e ser perito no Brasil, porque aí você tem uma maneira mais fácil de estudar, de verificar quais as disciplinas que vão cair, etc. Então, hoje a gente tem essa facilidade para quem tem interesse em fazer concurso na perícia, de ter essas disciplinas mais ou menos semelhantes em cada estado quando abre um concurso público, né? Hoje, outros autores já escreveram outros livros sobre concursos também, então a gente já tem uma bibliografia bastante rica, né? Esse livro, né, estava na segunda edição, já está esgotado há algum tempo, vai ser lançado agora, nos próximos meses, a terceira edição. Não deu tempo, a gente queria lançar lá no Congresso, em São Luís, essa semana passada, mas não deu tempo, porque a gente lançou lá esses dois livros, né, o Perícia Criminal e Civil e o outro Manual de Locais de Morte Violenta. Bom, a partir desses livros, esses foram os primeiros que nós escrevemos, e depois a gente teve um outro livro que demarcou bastante a bibliografia brasileira, que foi um projeto que eu e o perito Domingos Toqueto, do Rio Grande do Sul, desenvolvemos para escrever os procedimentos periciais de diversas áreas dentro da perícia. Então, nós criamos um projeto e, a partir dali, nós reunimos os 3 a 4 especialistas de cada área que nós colocamos no livro. Inicialmente foram 17 áreas periciais, e nós escrevemos, né, esses especialistas escreveram os procedimentos a partir da estrutura do projeto que nós havíamos preparado,
E foram levados essa estrutura escrita pelos especialistas para a discussão coletiva no âmbito dos nossos eventos que a Associação Brasileira de Criminalística promove regularmente. Então, a área de documentoscopia, nós submetemos ao seminário de documentoscopia, de morte violenta, seminário de crimes contra a vida, e assim sucessivamente, todas essas áreas. Feita essa discussão coletiva, né, as sugestões e críticas voltaram para esses especialistas que sistematizaram o texto. E daí surgiu, então, o livro Criminalística, Procedimentos e Metodologias, com a sua primeira edição em 2005. Esse livro também foi o ponto inicial de toda a doutrina de procedimentos no Brasil. Até então, os institutos de perícia no Brasil, os institutos criminalísticos, medicina legal, não tinham procedimentos escritos. A perícia era executada a partir de cursos de formação e pelo conhecimento daqueles mais experientes. Se o perito novo chegava, aprendia com o mais antigo. Era mais ou menos assim. Então, a partir desse livro, nós tivemos a primeira publicação no Brasil também sobre os procedimentos, né, como deve ser feito o exame, né, para aqueles procedimentos mínimos, para se fazer um exame pericial, né, em cada uma daquelas áreas e nos vários tipos de perícia em cada uma das áreas que foram divididas. Então, esse livro serviu de base para uma série de outras publicações que foram sucedendo. Então, a partir dali, os institutos de perícia, né, criminalística, medicina legal, foram criando os seus próprios procedimentos. Então, hoje a gente já tem praticamente tudo escrito, né, no âmbito de cada estado e também no âmbito federal, né? Então, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, já há alguns anos, vem preparando alguns procedimentos operacionais padrões. E agora, recentemente, né, durante o Congresso, foi lançada a última edição com vários procedimentos de várias áreas, né? E uma das bibliografias básicas que foi utilizada foi o nosso livro Criminalística, Procedimentos e Metodologias, né? Então, nós temos hoje no Brasil uma base de procedimento já bem solidificada a partir dessas publicações que vêm ocorrendo. Então, isso também é um avanço dentro da perícia brasileira, né, da perícia criminal. É evidente que nós não estamos falando aqui de perícia civil, estamos falando só no âmbito da perícia criminal, por enquanto, né? Bom, depois nós participamos como coautor ou colaborador em outros livros, né? Então, nós temos um dos livros assim que eu considero bastante importante e que ele traz uma dimensão muito grande, é o livro Manual de Atendimento a Locais de Morte Violenta, em que eu divido a autoria com o nosso colega do Mato Grosso do Sul, doutor Amilcar Serra Neto. É um livro extremamente aprofundado na questão do exame de local de morte violenta, né? E ele tem uma característica própria e pioneira também no Brasil, porque nós abordamos nesse livro tanto a investigação pericial quanto a investigação policial. Então, todos os procedimentos que são recomendados de serem executados no próprio local de crime. Não só em relação aos exames periciais, mas também aquelas atribuições que cabe à delegacia de polícia realizar as investigações ali, através do delegado de polícia e de seus agentes policiais. Então, esse livro, ele é assim, bastante importante, né? E ele foi lançado agora, a terceira edição, na semana passada, lá no Congresso, está bastante atualizado, e cada vez ele firma mais a sua importância dentro desse contexto de bibliografias, né? Bom, outros livros que nós temos, eu até deixei aqui em cima da mesa, né, para não esquecer, tem o livro de Ciências Forenses, que eu divido a coordenação, um livro coletivo, escrito por vários autores, eu divido a coordenação junto com dois peritos federais, o doutor Jesus Antônio Velho e o doutor Gustavo, que nós três coordenamos a edição desse livro, Ciências Forenses,
E ali também são divididos em várias áreas e cada área foi escrita por 2, 3 autores, né? Então, esse livro, ele traz um conhecimento muito amplo e ele tem um público destinado mais para os usuários da perícia e para fins de disciplinas em universidades, de cursos de pós-graduação e tudo mais. Então, esse livro ele é bastante útil nessa área. Claro que interessa também a peritos, né? Mas ele tem esse objetivo de alcançar esses públicos de cursos de pós-graduação e de base para qualquer ensino acadêmico, né? Outro livro também que nós participamos, só voltando ao de ciências forenses, né? O capítulo, eu participo de autoria direta do primeiro capítulo, que é a parte introdutória de conceitos e teorias, e também eu sou autor do capítulo da contestabilidade do laudo pericial. Então, a gente tem um capítulo próprio ali para falar sobre como deve ser contestado um laudo pericial, dando passo a passo e mostrando a maneira como fazer isso, né? Nós temos participação também no livro Locais de Crime, é um livro bastante amplo também, nós somos coautores de 3 capítulos ali. E tem outros livros aí que a gente tem participação também, como Criminalística, né, que é um dos livros mais antigos, dentro de uma coletânea maior, que se chama Tratado de Perícia Criminalística. Nesse livro, Criminalística, nós temos a autoria da legislação processual penal. Então, o capítulo de legislação ali, nós somos o autor também. Mais ou menos a semelhança do que nós também abordamos lá no livro Perícia Criminal e Civil. E também que a gente participa, e eu tenho em parceria com a editora Milênio, que é a principal editora de livros periciais, eu tenho uma parceria de captação de novos autores. Então, a gente tem um selo chamado Biblioteca Espíndola, em que nós temos ali já editado alguns livros de outros autores, que a gente faz a captação desses autores, faz uma triagem inicial e recomenda, então, essas publicações para a editora, né? Então, a nossa vida acadêmica aí no campo da literatura técnica é mais ou menos esse livro, tem uns outros aí também que a gente teve alguma colaboração, mas agora não me ocorrem os títulos aí, mas são poucos. Mas era isso, sobre as publicações, mais ou menos isso que nós tínhamos a falar. E aí, só para mostrar para vocês, às vezes as pessoas olham um autor de livro como se fosse uma coisa muito difícil de se chegar lá. Não. Principalmente no caso do perito, o resultado do trabalho dele é escrever o laudo, né? Então, escrever sempre é uma das funções que cabe ao perito. Então, para você escrever um livro, você não tem tanto essa dificuldade, basta você sistematizar aqueles assuntos que você já conhece e transforma isso num livro. Então, os meus livros, né, e tudo que eu escrevi até hoje foi a partir daí, do conhecimento teórico e da experiência vivida do dia a dia, né, através de laudos que já escrevi e tudo mais, a gente vai aprendendo e depois sistematiza isso em publicações, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa para eu descansar um pouquinho aqui, fique à vontade, viu? Fernanda levantou a mão. Então vou fazer uma pergunta simples, doutor Espíndola. Me chamo Fernanda, sou aqui de Fortaleza. Colocaram no grupo o currículo do senhor, né, e me chamou a atenção porque o senhor é formado em ciências contábeis, não é isso? O senhor é contador, né? Isso. Só que a sua bagagem, pelo que eu vi, é mais voltada para a área criminalística, né? Pelo que eu entendi, né? Assim, pelo que eu vi no currículo. Eu queria saber do senhor se o senhor também tem essa experiência também nessa área de contabilidade. Eu sou formada em administração, aí assim me chamou a atenção, quando eu estava olhando o currículo do senhor, essa informação. É só uma pergunta simples. Mas a sua pergunta é importante, Fernando, porque me deu a oportunidade de esclarecer, às vezes, uma curiosidade que todos têm, né? Quais são as profissões que são aceitas para ser perito criminal? Então, são várias profissões. Uma delas é
ciências contábeis, né? Mas engenharia nas mais diversas áreas, área de computação, química, física, biologia, e por aí vai, né? São várias. Bom, por que nos concursos públicos para perito criminal são exigidas essas áreas? Porque você precisa desses profissionais, por força de lei, para executar essas perícias. Então, uma perícia contábil, só alguém formado em ciências contábeis é que pode realizar essa perícia. Então, essa é a razão de você ter todos esses profissionais. Bom, eu entrei na perícia, lá você vai trabalhar na sua área e em qualquer outra área que a gente chama de genérica, né? Então, aquelas que não são áreas específicas de alguma profissão que só aquela área profissional pode executar por força de lei, né? São as atribuições exclusivas. Então, eu, na minha trajetória profissional, sempre comecei em local de crime. Eu comecei a trabalhar em locais de crimes contra o patrimônio, depois fui trabalhar em local de crimes contra a vida, e a perícia contábil, na minha época, não tinha nem setor próprio, né? Então, quando aparecia uma perícia contábil, o diretor designava algum perito que fosse formado em contabilidade. Então, eu fiz muito pouca perícia contábil na época. Hoje já está bem solidificado e tudo mais, mas eu aí firmei a minha experiência maior em local de crime, então, principalmente em locais de crimes contra a vida. Então, essa é a razão de eu ser formado em contabilidade, mas a minha experiência maior é em local de crime. Pois é, essa é a minha dúvida, que eu tinha visto e me chamou a atenção. Obrigada. Mas alguém quiser perguntar, fique à vontade. Pessoal, conforme for perguntando, vai abaixando a mão, pode perguntar, Núbia. Bom, ninguém mais? Então, podemos abordar o segundo tópico. Tem sim, doutor. Tem a Núbia e tem o Jefferson. Podem perguntar, gente. Ah, sim, então com a mão levantada aqui mesmo. Pode perguntar, Boa noite, Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. É uma honra poder participar da sua palestra hoje. Ao todo, quantos livros o senhor já tem escrito? Eu tenho, são 3 livros meus, de autoria única, e, se não me engano, são 6 livros em parceria, né? De coautor, colaborador ou coparticipação, né? Como coordenador. Perfeito, muito obrigado. E mais? Fernanda já falou, né? Jefferson? Sim, já falei. Ok. Bom, um outro tema proposto, e talvez interesse para muitos ainda, aqui que estão nos assistindo, é sobre o mercado de trabalho da perícia, né? Qual é o mercado de trabalho que tem de perícia, né? De um modo geral. E aí, para a gente entender esse mercado, a gente tem que falar um pouquinho sobre como funciona, quais as estruturas de perícia, né? Então, a grande divisão que a gente tem que entender primeiro são 2 áreas, e isso segue o que está na legislação, né? A chamada perícia criminal e a perícia civil. Então, a perícia criminal, obviamente, o próprio nome já está dizendo, são todas aquelas perícias que envolvem crimes. E a perícia civil, todas as perícias que envolvem disputa de patrimônio, de bens, direitos, etc. Então, toda essa área, inclusive a trabalhista, né? Então, são 2 grandes áreas, né? Na perícia civil, não existe perito concursado ou contratado previamente para fazer essas perícias. A cada perícia que surge, né, o perito é contratado pelo juiz ou pelas partes, né? Então, nas perícias cíveis, tem um processo, abriu lá, uma disputa de um inventário. Então, surgiu uma dúvida e precisa de um contador para fazer a avaliação dos bens. Então, o juiz vai nomear o seu perito e as partes, por sua vez, poderão também nomear os chamados assistentes técnicos para acompanhar e verificar se concordam com aquela perícia que o perito do juiz vai realizar. Então, esses 3 profissionais
podem atuar no mesmo processo, né? O perito do juízo e um assistente técnico de cada parte. Esses profissionais são remunerados a título de honorários, especificamente por aquela perícia que estão realizando. Então, não existe nenhuma relação de emprego. Por sua vez, a perícia criminal só é feita através de profissionais que são concursados para atuarem no âmbito dos institutos criminalísticos ou de medicina legal, nas funções de perito criminal ou de perito médico-legista, e em alguns estados também o perito odontolegista, que atua no âmbito dos IMLs também. Então, esses profissionais são funcionários públicos concursados pelo Estado ou pela União, né, na estrutura da Polícia Federal, onde está a Perícia Federal. São funcionários públicos que estão ali à disposição da administração para atender todos os tipos de perícias que surgem no dia a dia na área criminal. Esses profissionais, a remuneração deles é o salário que eles recebem, né, os vencimentos a cada mês, né, que tem o seu salário. Então, é bem distinto, né? Bom, e que tamanho que é esse mercado de trabalho, né? Na verdade, nós ainda carecemos de um conhecimento maior sobre essa importância da perícia para que as pessoas entendam quanto ela é importante para resolver qualquer situação. E, em função disso, a perícia ainda é muito pouco utilizada, mesmo com todo esse conhecimento que a mídia e as redes sociais hoje divulgam sobre perícia, mas no âmbito da execução de processos, principalmente na área civil, né, onde os peritos são contratados ali, como eu falei, ainda é muito pequeno esse mercado, porque as pessoas não contratam o perito. Primeiro que é um custo relativo e vai demandar para quem está patrocinando uma causa, ou está em disputa ali, respondendo a algum processo, né, nesse caso aí de perícia civil. Mas é um mercado muito grande se a gente for pensar no tudo que a perícia poderia oferecer. E aí nós temos um grande problema, que é a formação dos profissionais do direito, que são poucas as universidades, as faculdades de direito, que ministram a disciplina de perícia para os bacharéis que se formam bacharéis em direito. Então, existe, assim, às vezes, a disciplina de medicina legal, mas a medicina legal é uma área das tantas outras que existe dentro da área de perícia como um todo. Então, o profissional do direito, ainda, infelizmente, ele sai da faculdade formado sem conhecer adequadamente esse universo que representa a perícia criminal. É muito grande. E a perícia civil também. Então, qualquer tipo de perícia, né? Então, os profissionais de direito ainda não utilizam como poderiam utilizar a perícia, tanto na área criminal, mas principalmente na área civil, que é ali que demanda uma iniciativa própria daquele profissional, de ou contratar diretamente, para um caso que ele esteja patrocinando, ou recomendar ao seu cliente que contrate um perito. Por sua vez, o juiz também, em muitos casos, ele acaba decidindo baseado em outras provas circunstanciais e não convoca um perito, né, não contrata um perito para poder lhe assessorar também nessa perícia. Então, é um mercado, principalmente nessa área de perícia civil, muito grande, que ainda não é efetivamente executado no dia a dia, porque os profissionais do direito não conhecem profundamente sobre essa diversidade e a infinidade de possibilidades que a perícia representa para facilitar o fluxo de um processo, para agilizar um processo. Uma prova pericial não, é uma prova baseada em leis da ciência, né? É uma prova científica que ela tem um embasamento muito mais consistente de qualquer outro tipo de prova, né? Mesmo não havendo nenhuma importância a mais do ponto de vista legal, todas as provas, em princípio, têm a mesma valoração,
Mas a prova científica, obviamente que ela tem uma consistência muito maior. Então, é um mercado ainda que deve ser feito. E como é que vai se ampliar esse mercado, especialmente na área civil, né? Fazendo essas abordagens a escritórios de advocacia, nas faculdades de direito, tentar implantar a disciplina de perícia para falar de todas as perícias, e não só de medicina legal, para cada vez mais ampliar esse mercado. E, obviamente, as redes sociais hoje são grandes aliados para levar esses conhecimentos e chamar a atenção da importância que representa a perícia dentro do esclarecimento de um processo que esteja em litígio, né? Então, na área civil, funciona dessa forma, por contratação direta, para você poder se habilitar a fazer aquele exame pericial e receber por aquele serviço. Bom, para ser perito do juízo na área civil, hoje que eu digo, a partir de 2015, com o novo Código de Processo Civil, foi criado no âmbito dos tribunais de justiça o cadastro de peritos. Então, se vocês entrarem no site dos tribunais de justiça de qualquer estado e da União, vocês vão ver lá em algum link o cadastro de peritos. Então, qualquer profissional de nível superior que se sinta habilitado a fazer algum tipo de perícia, que ele tenha alguma formação naquela área, ele pode se inscrever, né? Ele vai apresentar o currículo e vai se inscrever, fazer o cadastro nesse site, e vai ficar ali à disposição para ser nomeado pelo juiz quando houver necessidade de algum trabalho pericial naquela área que ele se habilitou, né? Então, por exemplo, alguém formado em contabilidade, aparece lá uma perícia contábil. Então, eles vão lá no cadastro de peritos com formação em ciências contábeis e vão nomear o primeiro da fila daquele cadastro de peritos contábeis, né? Isso foi, de certa forma, foi um avanço e uma maneira mais democrática que se atingiu pelo Código de Processo Civil de 2015, porque antes não existia esse cadastro. Então, para o profissional conseguir ser nomeado em alguma perícia do juízo, ele tinha que levar o currículo pessoalmente nas varas judiciais e ser conhecido do juízo para que o juiz pudesse nomeá-lo. Então, funcionava mais ou menos dessa forma, e aí, às vezes, para alguém novo entrar nesse mercado era difícil, porque o juiz já tinha um perito de sua confiança e ele nomeava aquele. Hoje, não. Hoje é nomeado o primeiro da fila naquele cadastro daquela área. Então, hoje a gente tem muitos cursos de pós-graduação em perícia criminal. Esses profissionais podem se inscrever lá no site, né, dos tribunais de justiça, né, vão estar habilitados para fazer perícia na sua área de formação e alguma outra que ele tenha mais familiaridade ou que se aprofundou, que tenha condições de fazer. É importante ressaltar que é um cadastro que você não pode falsear a verdade, porque se você disser que sabe fazer perícia grafoscópica e você não sabe fazer, ao ser nomeado e você não der conta de fazer, você pode responder por isso, né? Então, é importante que isso fique bem claro. Você tem que se inscrever dizendo quais as áreas que você tem condições de fazer perícia, né? Então, esse é um mercado para nomeação como perito do juízo. Para você trabalhar como assistente técnico no mesmo processo onde estará trabalhando o perito do juízo, aí é por contratação, que normalmente são os advogados das partes que indicam, ou eles mesmos contratam, ou então indicam para que a parte faça a contratação, né? Então, é um mercado mais pulverizado e que a gente só atinge os profissionais do direito atuais que não tiveram essa instrução nos bancos acadêmicos através de contatos diretos ou por mídias sociais, né, para poder chegar essa informação aos profissionais do direito e cada um que tem interesse se colocar à disposição para realizar perícia na sua área de especialidade, né? Então, esse é o mercado da perícia civil. Então, é um mercado muito grande, mas que ainda precisa ser feito para que atinja a sua plenitude. Eu
A gente não tem estatística, evidentemente, mas me arvoro em dizer que talvez a gente não atingiu nem 30% do mercado que potencialmente existe, né, só na área civil. Já na área criminal, como eu falei, através de concurso público, então não existe outra forma, você tem que se submeter ao concurso, mas também há uma grande carência, só que aí a gente depende de lei, né? Cada estado tem a sua lei própria da perícia, onde é previsto a quantidade de vagas. Só que a quantidade de vagas é muito pequena. E aí, eu sou autor de um trabalho também sobre essa necessidade de quantidade de peritos. E hoje, é um estudo que eu faço desde 2003, e a cada 10 anos eu atualizo esse estudo. Então, nós atualizamos o ano passado, em 2023, e nós estamos ainda 2023, e não mudou muito até, né, os dias de hoje, com 17% daquilo que seria o necessário de peritos na área criminal. Então, para vocês terem uma ideia, a quantidade de mercado que ainda existe dentro para se chegar aos 100% de peritos. Nós temos só 17%. Tá? Então, é um mercado muito grande, só que esse mercado só pode aumentar se modificar a lei para aumentar o número de vagas e aí, por consequência, abrir os concursos públicos para essas vagas que estão em aberto ali. Então, é bem mais burocrático, mas se a gente for fazer uma análise nos últimos 10, 15 anos, já melhorou bastante. Quando nós fizemos a primeira edição do estudo, nós tínhamos 10%, então quase que nós dobramos esse efetivo num período de 20 anos. Então, é uma perspectiva razoável, né? A gente está muito longe do ideal ainda, mas ainda é uma perspectiva boa. E a tendência, à medida que cada vez mais a perícia é conhecida, então a gente vai cada vez mais conseguir modificar essas leis para aumentar o quadro de peritos, né? Mas nós temos, dentro da área criminal, uma possibilidade de contratação particular. E o assistente técnico que foi criado recentemente, não tão recentemente, foi criado em 2008. Até então, na área criminal, só atuavam os peritos oficiais. São ou médico legista, ou odontolegista, ou perito criminal. A partir de 2008, foi criado formalmente no Código de Processo Penal a figura do assistente técnico. Então, novamente, aí, aquela mesma estratégia de contratação é feita via advogados que estão patrocinando a causa, ou diretamente eles contratando, ou indicando para que a parte contrate. Então, hoje, nós temos essa figura do assistente técnico para revisar os laudos dos peritos oficiais. Eu hoje, por exemplo, atuo somente nessa área. Eu sou perito aposentado, como vocês já devem saber, e eu atuo como assistente técnico, fazendo revisão de trabalhos periciais de colegas que estão na ativa. Então, é um mercado bastante promissor também. Agora, evidentemente, você tem que ter conhecimento para poder fazer a contestação desses laudos, né? Então, o mercado de trabalho, mais ou menos em linhas gerais, é isso que nós temos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Boa noite, me chamo Fernanda, moro no Espírito Santo. Eu não sei se é verdade uma coisa que eu já ouvi. Os concursos públicos para perícia criminal é meio baseado pela população daquela região? O estudo... Quando abre? Não, o concurso não, né? O concurso, eles vão abrir a quantidade de vagas baseado no seu quadro que está previsto em lei. Então, está previsto lá 200 peritos e você tem 150, vai abrir, poderá abrir as vagas, 50 vagas, né? Tudo vai depender ali da decisão da administração, né? Sim, mas mesmo, vamos supor, na área do criminal mesmo, o índice de assassinato para as investigações anda devasado, né? E a quantidade de peritos são menores, e a população é enorme, e o índice de
violência está muito superior do que 5, 10 anos atrás. Eles podem se basear através disso para abrir um concurso? Deveriam, mas não, infelizmente não é assim que funciona, né? Porque se fosse basear nisso, nós estaríamos hoje muito próximo daquele estudo que eu fiz, chegando a um efetivo de 100% do ideal. Nós não temos isso, né? O que existe é dentro desse contexto de violência, que cada vez fica pior, infelizmente, a pressão da sociedade para que você tenha mais profissionais, peritos, para dar conta dessa demanda. Então, os peritos não dão conta, porque é uma quantidade muito grande para um efetivo pequeno. Então, quando abre o concurso, ainda tem mais um detalhe, né? Quando abre um concurso, ainda tem que decidir, e é tudo feito através de um estudo técnico dentro do âmbito do órgão pericial, quais as áreas profissionais que estão mais demandadas. Então, por exemplo, eu estou precisando mais agora de engenheiro elétrico, então vou colocar 1, 2 vagas a mais para engenheiro elétrico. Agora eu não preciso de contador, então não vou ter nenhuma vaga de contador. É mais ou menos assim que funciona, para distribuir essa quantidade de vagas. E aí abre o concurso, né, para ter aquele processo longo de seleção. Então, se fosse pelo índice de população, um pouco a gente não seria tão defasado como é para ajudar ao juiz, né? Aos processos em si. Lembrando que o concurso público é para atuar na área criminal, né? Então, nosso trabalho como perito oficial, ele atende ao juiz, atende ao delegado na investigação, atende as partes. Então, esse laudo ele tem uma amplitude para atender a toda essa clientela que faz parte do processo criminal. E tanto da investigação, né, a parte inicial da investigação, quanto no contraditório judicial nessa área criminal. Seria muito bom se tivéssemos essa possibilidade de, baseado em índices de criminalidade, abrir uma quantidade de vagas. Mas, como nós estamos falando de administração pública, tem que ser seguido aquilo que está na lei. Então, se a lei prevê 200 vagas, não se pode abrir um concurso que vá ultrapassar esse limite. Então, o concurso, vamos supor que tenha 150, como eu falei, nós estamos 50 vagas em aberto. O máximo que acontece às vezes, deixar um cadastro de reserva, já prevendo possíveis aposentadorias de peritos que estejam aí para o final de carreira, ou alguns que pedem demissão, e aí vão chamando esse cadastro de reserva. Mas, infelizmente, esse estudo pode até fazer para poder distribuir essas vagas entre as áreas profissionais, mas como demarcação para a quantidade de vagas, como um todo, infelizmente, você tem que ter em conta isso na lei. Consegui responder, Fernando? Conseguiu, muito obrigado, tá? Maravilhoso a sua palestra, muito interessante. Obrigado. Robert, Haroldo, alguém levantou a mão aí também? Haroldo? Pois não, doutor? Pode falar. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigado por estar participando desta palestra ministrada pelo senhor. E só para corroborar com o que o senhor falou, eu sou acadêmico de Direito, sou perito grafotécnico e documentoscópico e faço na mesma faculdade um curso de investigação forense e perícia criminal, por iniciativa própria minha, né? Muito bem, parabéns. Eu acho que é necessário ter um conhecimento técnico específico da área, né? Então, por isso que eu estou aqui participando e ouvindo essas suas sábias palavras. E muito obrigado mesmo, de coração, eu lhe agradeço. Obrigado, Haroldo. Aproveitando o seu gancho aí, nós sempre incentivamos, né, tanto no âmbito individual quanto no âmbito das nossas associações, a participação nos nossos congressos, nossos eventos, que adquiram livros de perícia.
o profissional do direito, porque ele que vai usar o nosso trabalho. Então, o profissional do direito, não importa em qual área, se ele está como advogado da parte, se ele está como delegado, como promotor, como juiz, ele vai precisar da perícia. Então, ele tem que conhecer das possibilidades da perícia. Então, um profissional do direito que tenha um conhecimento maior, certamente ele vai exercer com mais precisão, com mais agilidade o seu trabalho. É o seu caso aí, você está se especializando, mesmo que você não queira fazer a perícia e contrate alguém, né, porque você pode fazer, se você, como disse, está se especializando em documentoscopia, mas você vai conhecer das possibilidades e vai ter um trabalho como profissional do direito muito mais qualificado, talvez, ou muito mais ágil, porque você está usando uma prova científica para sustentar os seus processos. Né? É isso. Ok. Mais alguém? Muito obrigado. Hein? Boa noite, doutor. Tudo bem? Eu sou Robert. Olá, Robert. Então, na realidade, a minha pergunta é com relação para você ser nomeado, né? Aí também não só nomeado, né? Isso você precisa se inscrever nos tribunais, né? Mas com relação a concursos, às vezes eles falam quando você faz igual o nosso colega que acabou de falar, você faz grafotécnico ou documentoscopista, enfim, daí para você quantos editais no seu conhecimento o senhor viu, porque eles falam assim, para você poder concursar ali, prestar um concurso, uma coisa você tem que ver o que está escrito no edital, né? Se o edital diz que aceita esse curso, investigação forense, perícia criminal, que ele é tecnólogo, né? Não é bacharel. Então tem que ler o edital. O senhor já viu muitos editais aí que aceitam esse curso, ou isso é muito novo agora e não está, tipo, muito abrangente ainda para a gente poder se inscrever, e tem editais aí em vários locais para a gente poder, posso acreditar que vou para cima, ou não, eu tenho que fazer um bacharel para poder passar, porque não tem muita vaga assim para tecnólogo. Roberto, deixa eu lhe falar. Infelizmente, que eu conheça, nenhum instituto, nenhum concurso público até hoje aceitou o curso tecnólogo, esse de 2 anos, né? Um curso reduzido. A exigência para prestar o concurso é o nível acadêmico de bacharelado. Normalmente é o bacharelado. Raramente aceita, inclusive, licenciatura. Só a licenciatura, tem que ser o bacharelado. Então, a exigência para entrar não é um curso de grafoscopia, né? É um curso superior, né, uma área profissional, né, da faculdade que foi feita, conforme eu falei, ali, contador, engenheiro, biólogo, químico e por aí fora. Né? Esses cursos de pós-graduação ou qualquer especialização vai ajudar muito no processo do concurso, na hora das disciplinas, porque aí você já vai conhecer algum assunto que vai ser cobrado lá dentro, além da sua área de formação. Os concursos públicos, eles são feitos, estruturados mais ou menos, depois que eu falei a partir daquele nosso livro, hoje nós temos uma seleção através especificamente da sua área de formação, então o contador vai ser cobrado dele uma prova sobre perícia contábil, ou auditoria e outros assuntos mais voltados à área forense. E também vai ser cobrado disciplinas dentro da perícia, então, locais de crime, balística, documentoscopia, essas áreas mais comuns. Então, caem também. Então, quem tiver interesse em fazer concurso, é importante que estude um pouco de perícia antes, porque ele já vai sair em vantagem no processo de seleção. Entendeu? Ok, tá. É que eu estava vendo, tipo, o bacharel em criminologia é 3 anos. E se você faz bacharel em criminologia, nos editais aí, vai valer ou não, por ser 3 anos? Por enquanto, não. Por enquanto não está valendo, né? E também tem assim, existe uma lei, a 12.030 de 2009, e ela prevê que os estados, ao abrirem um concurso, abram por áreas especializadas. Então, não são todas as áreas acadêmicas que são aceitas. Então, mesmo que tenha o bacharelado, mas não são todas as áreas. Então, ainda tem mais essa restrição. No meu livro de concurso, eu tenho o elenco lá de todas as áreas que normalmente são aceitas.
né? São vários cursos, mas não são todos, tá certo? É justamente isso que eu ia perguntar agora, no caso, né? Algum deles, será que o senhor pode já dar um spoiler, dizer quais são alguns que são aceitos? Não entendi. E o senhor consegue dar um spoiler já com relação ao livro aí, de quais são as áreas que são mais aceitas no... Não lembro de todas, são muitas áreas, né? Mas essas principais que eu já falei aí, né? essa Contabilidade, que o senhor falou? engenharia, a área de informática, química, biologia, física, farmácia, odontologia, a medicina específica para medicina legal, e por aí afora. Mas são várias áreas que são aceitas. Tá certo? Ok, fechou. Daniela, eu acho que tinha pedido para falar também. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta de uma participante. Ela comentou que ela fez um técnico judiciário pelo Centro Paula Souza. E a OAB, ela não reconhece esse curso no Brasil. E ela queria saber como que o técnico poderia se inscrever para auxiliar ou se ainda não é possível por conta da OAB ainda não reconhecer. O técnico judiciário, eu não conheço os detalhes aí dessa área, mas deve ser um curso de curta duração também, né? Então, dentro da perícia, é quase certeza que não vai aceitar também, né? A perícia, ela está bem delimitada nesses cursos de bacharelado e não há possibilidade de colocar outros cursos por enquanto. E para modificar isso aí, só através de alteração das leis estaduais, dos seus respectivos institutos, né? Então, os concursos para perito criminal e médico legista estão previstos em lei dizendo quais as áreas ali, tudo certinho. Então, para que possa entrar qualquer outra área, tem que ser alterada a legislação, né? Então, hoje, com certeza, não aceita. Ok? Mais alguém? Ok, muito obrigada pela resposta. Nada. Sara, tem mais aqui nos... Vamos lá? Senão, eu vou continuar aqui e aí depois pergunta, né? Tem Sara e mais duas pessoas e não aparece para mim aqui quem são. Bom, eu vou continuar aqui abordando um pouquinho, né, sobre alguns detalhes importantes aqui que a gente selecionou, mas independente disso, podem ir levantando a mão aí para falar, se quiserem. Eu vou falar um pouquinho sobre cadeia de custódia. Eu acho que é um assunto que é bastante em voga e é importante trazer ao conhecimento de todos a questão da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? São procedimentos que se adotam no âmbito da investigação, e aí, quando eu falo investigação, eu estou me referindo à investigação como um todo, tanto a parte policial quanto a parte pericial, de garantia de idoneidade dos elementos que foram objeto de investigação. Então, se eu coleto uma mancha de sangue no local do crime, quando estiverem discutindo lá no contraditório, lá no tribunal do júri, quem for ler o laudo lá, que estão discutindo ali as questões do julgamento, tem que haver a certeza de que aquela informação que eu coloquei no laudo é exatamente daquela mancha de sangue que eu tirei lá no local específico, conforme está descrito. Então, para isso, é preciso que haja todo um cuidado ao longo dessa que a gente chama de cadeia de custódia, tanto de preservação desse vestígio, ou seja, que ele não seja modificada as suas condições, para que você consiga examiná-lo em momento próprio dentro dos institutos, quanto o tipo de embalagem que você vai usar para condicionar aquele vestígio, e também uma cronologia documentada daquele vestígio por todo o caminho que ele percorreu. Então, a cadeia de custódia basicamente consiste nisso, você ter a certeza de que algo que foi manuseado lá na fase de investigação, você registra ele de maneira correta, você preserva ele de maneira correta e vai trazer essa informação ao longo do tempo. Os processos normalmente demoram um pouquinho, né, para não dizer muito. E
isso tem que ser mantida, né? Então, hoje a gente já tem um avanço bastante considerável em relação à cadeia de custódia, mas ainda nós temos que avançar muito sobre isso, né? Então, a cadeia de custódia, na verdade, no âmbito, principalmente dos locais de crime, ela começa no momento que o crime ocorre, na verdade. Só que, no momento que ocorre um crime, ao mesmo tempo, você já começa a correr riscos de adulteração. Então, a primeira providência, o primeiro passo da cadeia de custódia é o isolamento e a preservação daquele ambiente onde ocorreu o crime, para que nada se modifique daqueles elementos que foram produzidos da ação delituosa. A partir dali, nós vamos ter um lapso de tempo até que algum representante do Estado chegue a este local, né, um policial militar, um guarda municipal, um policial civil, não importa quem. Então, são fases até que, por último, vai chegar o perito no local. Então, esses vestígios têm que ser preservados. Tá? Então, no âmbito da perícia, aí o perito chega no local e ele vai constatar esses vestígios e, a partir dali, ele vai estudar aquele vestígio para ver o que ele está significando naquele contexto e, ao mesmo tempo, examinando com todo cuidado para que não se altere absolutamente nada daquele vestígio, para que preserve aquela informação para o futuro. Então, por exemplo, uma mancha de sangue, né? Estou dando o exemplo da mancha de sangue, porque é muito comum em locais de crime e é um vestígio que nos dá muita informação. Então, o próprio desenho, né, como ela está disposta no local, uma mancha de sangue, pode nos dar uma informação valiosa. Pode nos dizer se a pessoa estava de pé, se ela estava em movimento, se estava parada quando foi ferida. E se alguém chega e pisa em cima daquela mancha de sangue, nós perdemos aquela informação, né? Vai nos restar outras informações, mas essa de possível dinâmica a gente vai perder. Então, por isso a importância do primeiro momento já de isolamento e preservação, para que nada se modifique. Qual a grande dificuldade disso? Que as pessoas, de um modo geral, são curiosas. É normal isso aí. As pessoas são curiosas e querem olhar mais de perto sempre, né? Essa é a verdade. Querem olhar mais de perto. E isso acaba prejudicando muito os locais de crime, porque adultera muito o exame, muito vestígio. É um grande problema. Por sua vez, também a gente tem algumas deficiências dentro do âmbito da própria segurança pública, de execução dos policiais nesses procedimentos, que acabam, às vezes, comprometendo também. Ou não isolou adequadamente, ou às vezes nem isolou. Então, tem todos esses problemas que a gente se depara no dia a dia. Mas a cadeia de custódia, ela tem que ser preservada, porque senão você corre o risco de chegar lá no julgamento depois e aquela prova ser anulada porque não se tem mais a certeza de origem daquela prova que foi produzida a partir de um vestígio que, em tese, teria sido constatado lá naquele local. Eu hoje me deparo muito, no meu trabalho como assistente técnico, nessa questão de falhas da cadeia de custódia, exatamente porque não foi seguido adequadamente. Mas no âmbito da perícia, a gente já tem um trabalho razoavelmente bem feito, de preocupação, de procedimentos já bastante rigorosos, para se observar todos esses procedimentos da cadeia de custódia. Mas a gente tem um elo muito fraco ainda no âmbito dos demais órgãos de segurança, né, tanto Polícia Militar, como Polícia Civil e outros órgãos que interagem no local do crime, que não se debruçam adequadamente sobre esses cuidados da cadeia de custódia, porque qualquer integrante das forças de segurança pode estar sujeito a se deparar com um vestígio. E hoje nós temos todos esses procedimentos previstos em lei. A Lei 13.964, de 2019, ela estabeleceu todo o regramento operacional da cadeia de custódia. Antes disso, a gente tinha esses procedimentos como recomendação técnica no âmbito pericial. Mas, a partir de 2019, a cadeia de custódia, ela
ela passou a ser uma exigência legal também. Então, hoje, nós temos um problema sério nos processos judiciais por anulação de provas em função do não rigor com a cadeia de custódia. E aquilo que eu falei, eu como assistente técnico hoje me deparo muito com isso, e quando você não tem essa certeza de que aquele elemento foi, de fato, aquele que lá inicialmente foi constatado e analisado, e que está traduzido lá num laudo ou num relatório policial, se você não tiver essa certeza, fatalmente vai ser anulado lá no contraditório. Porque alguma das partes vai levantar a questão e não vai restar outra alternativa a não ser anular aquilo ali. Então, a cadeia de custódia é um procedimento bastante rigoroso que deve ser seguido, e isso é importante para todos os usuários da perícia, né? Normalmente, o resultado final dessa cadeia de custódia ela vai se traduzir lá no laudo pericial, né? Vai ser observado. Mas antes, às vezes, de chegar na mão do perito, você teve fase. Então, às vezes, o investigador, o delegado, recebe algum material lá que precisa ser periciado, uma arma de fogo, por exemplo. Então, no momento da apreensão, no momento da constatação daquela arma, ou qualquer outro objeto que possa potencialmente estar envolvido em algum crime, ele tem que ser adotado os procedimentos imediatamente a partir dali, com toda essa preocupação de embalagem, preservação, né, de acordo com o tipo de material, e a história cronológica, né, toda ela formalmente registrada, para que não se perca essa informação. Então, assim, em linhas gerais, cadeia de custódia é mais ou menos isso que a gente queria falar, né, já pelo adiantado da hora, não sei a disponibilidade de vocês, mas aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Primeiramente, agradecer de novo ao senhor. Sei que eu fiquei perturbando para caramba, para o senhor poder vir, né? Eu sou professor há 19 anos, né, de física e matemática, e só fui conhecer o mundo da perícia depois do concurso que eu fiz lá para o Ceará, 2021, aí fiz a pós com a Sol, e no artigo que eu tive que escrever, que eu escrevi sobre balística, eu senti uma dificuldade muito grande em juntar, né, a parte realmente da física com a parte da perícia. E como eu fui pesquisando assim, em vários livros, né, os do senhor tem assim, quase todos, né? Então, eu vejo muita parte da perícia, focar muito sim na perícia, e esquecer um pouco a parte da física, como que é normal. Em contrapartida, do outro lado, eu também não vi nada assim, voltando para balística, só um projétil sendo lançado e tudo mais. Então, eu queria ver assim, se tem em alguns lugares, porque eu mudei meu modo de dar aula. Então, eu tento, depois da pós, eu tento ensinar a física através da medicina legal e da criminalística, como eu tinha falado para o senhor, para ver se eu consigo resgatar e também despertar, né, esse interesse nos jovens, porque eu só fui ver depois de velho, praticamente. E eu vejo que nos colégios assim, ninguém sabe assim, praticamente nada, né? E tem, assim, em outros estados, algum projeto de tentar levar essa parte da criminalística para os colégios? Não existe, assim, formalmente, um projeto de levar essa informação, mas há sempre um esforço, principalmente através das nossas associações estaduais, de levar o máximo de informação sobre perícia para a sociedade como um todo. Eu mesmo já dei muita palestra em colégio para primeiro grau, segundo grau, falando sobre perícia, né? Em faculdades também, né? Já dei aula, inclusive, em faculdades, né, como eu falei, mas, assim, não existe um projeto estruturado, né? Mas todos nós, como peritos oficiais, temos interesse em divulgar o máximo possível a perícia. E nada melhor do que os centros de ensino, né? Desde o básico do primeiro grau e segundo grau, porque quando essas pessoas, né, esses jovens, aprendem sobre perícia desde cedo,
eles vão se interessar ao longo do tempo, né? Então, você falou sobre balística, né, essa relação com a física, né? Nós temos dentro do quadro da perícia poucos profissionais ainda formados em física. E se a gente for analisar, por exemplo, a física, ela está interagindo em muitas áreas dentro da perícia. Uma outra coisa que eu queria colocar, quando se fala de criminalística, a gente tem que entender sobre o aspecto de todas as áreas que atuam dentro do escopo da perícia, né? Ali estão, quando a gente fala de criminalística, é um grande sistema que organiza, traz para si o conhecimento de cada uma dessas áreas, traz da física, da biologia, da química, da contabilidade, sistematiza num conhecimento mais específico de aplicação, através de procedimentos, para que se faça uma perícia usando esse conhecimento, né, que aí as chamadas ciências forenses, né, os conhecimentos acadêmicos aplicados aí dentro desse contexto do sistema de criminalística. Mas era isso. Entendi. Mais alguém? Suelen? Levantou a mão. Boa noite, doutor Espíndola, tudo bem? Boa noite, Suelen, tudo bem. Eu gostaria de saber, por gentileza, se você poderia compartilhar alguma experiência marcante que impactou sua visão sobre a justiça e o que você acha que mudou, assim, na área de perícia criminal desde que começou. E, além disso, se possível, quais conselhos você daria para alguém que deseja seguir essa carreira? Olha, a perícia mudou muito desde que eu entrei até os dias atuais, né? O tema, inclusive, da minha palestra lá no Congresso, agora em São Luís, foi exatamente sobre isso. Falei de local de crime, sobre procedimentos e essa interação com as novas tecnologias, né? Então, hoje, as perícias, sempre foi assim, mas à medida que o conhecimento acadêmico e as tecnologias vão evoluindo, cada vez mais a perícia também evolui, porque ela se utiliza disso aí. Nós ainda temos um fator a mais, né? Que dentro a perícia oficial, ela, por se tratar de órgãos públicos, É o mesmo telefone? Existem limitações financeiras, né? Então, na época que eu entrei, era muito mais difícil de se adquirir um equipamento, ter um curso de aperfeiçoamento, que hoje a gente consegue. Então, hoje já melhorou bastante. Está longe do ideal, mas já melhorou bastante. Então, isso tem propiciado uma qualidade do trabalho pericial cada vez maior, né? Você tem mais ferramentas, né? Obviamente, né, e aí foi o tema da minha palestra, nós não podemos nunca nos esquecer dos princípios básicos que se deve aplicar e que é o perito que tem que aplicar no local. A partir dali, ele vai usar as ferramentas tecnológicas que forem necessárias para executar aquela perícia. Então, hoje, de um modo geral, assim, principalmente a partir do ano de 2000, quando o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, passou a apoiar os estados também com recursos para a compra de equipamentos. Então, tem melhorado muito. A própria rede de laboratórios de DNA no âmbito dos órgãos periciais, praticamente toda foi financiada pelo Ministério da Justiça. Agora, nesses últimos 2 anos, e já está implantado também a rede de perfis balísticos, né? Então, hoje, o perito coleta um projeto num local de crime, ele vai para um banco de dados e vai passar por uma checagem ali, e você pode encontrar aquela arma já cadastrada ou que a arma que deu origem àquele projeto possa ter sido usada em outros crimes, como se faz isso em bancos de DNA também, né? Então, você descobre, às vezes, que alguém já cometeu outros crimes a partir de amostras biológicas que foram coletadas de um local de crime, né? Então, a perícia evoluiu muito nesse sentido. Casos, todo perito sempre tem muitos casos, né? Mas, assim, não dá para contar muito, porque senão a gente ficaria aqui mais uma outra palestra para isso. Mas eu vou contar só um caso, assim, ligeiramente, que eu fiz, né, que inclusive está como casuística do meu livro Perícia Criminal e Civil, que foi o assassinato de uma mulher, e depois se descobriu que o assassino foi o próprio marido, né? Esse caso ocorreu já há muitos anos, né, e ela foi esquartejada,
e quando nós fomos chamados para fazer a perícia, ela tinha sido descartada num córrego, esgoto, nas proximidades de Brasília, e estava todo seccionado as partes do corpo, mas não estava naquele local nem as mãos e nem a cabeça. Bom, já de pronto, a gente já viu que o assassino ali tinha interesse em ocultar a identidade da vítima, né? Porque a maneira mais fácil de você identificar seria pelas impressões digitais, arcada dentária e tudo mais, né? E DNA não era o caso na época, já é bem antigo esse caso, né? Mas o DNA você tem que ter um padrão para comparar com alguém. Não era o caso ali também. E esse fato ficou 15 dias, essa vítima, né, essa mulher, com o corpo lá dentro do IML, na geladeira, e não se descobria quem era aquela pessoa. E aí, depois, isso foi num domingo, né? No segundo domingo, saiu uma grande reportagem no jornal local, falando sobre esse caso. Aí nós demos entrevista, eu, como perito local, o médico legista, o delegado que estava investigando, e passamos todas as características dessa mulher, né? Então, ela tinha marca de cesárea, tinha tido filho mais ou menos recente, ela tinha uma mama menor do que a outra, uma série de coisas. E um dos detalhes que a gente descreveu também, que as unhas dos pés dessa vítima estavam pintadas de esmaltes cor-de-rosa. Foram vários detalhes que nós passamos sobre essa vítima, né? Bom, e aí é que entra a parte bonita da perícia, né? Porque nós temos o que eu chamo de 2 conjuntos de vestígios, né? Um deles são aqueles vestígios que eu chamo de vestígios prováveis. Aqueles que, mais ou menos, pelo tipo de ocorrência, nós já prevemos que possa existir esse vestígio. Então, por exemplo, essa vítima estava lá, esquartejada. Bom, com certeza tem sangue. Com certeza ela foi seccionada com algum instrumento cortante. Então, pode ter uma faca ali naquele ambiente, alguma coisa, né? E assim, vestígios prováveis. Se eu encontro uma perfuração de projeto de arma de fogo no corpo da vítima, eu tenho que procurar ver se essa arma está nas imediações. Então, são vestígios prováveis. Mas tem um outro grupo de vestígios que eu classifico como vestígios inusitados, que nem perito e ninguém pode imaginar o que possa ser um vestígio que vá solucionar o crime. E foi o caso nesse assassinato. Esse esmalte das unhas dos pés dessa mulher foi o ponto de partida para se chegar à identificação da vítima e, por consequência, ao suspeito do crime. Bom, quando saiu essa reportagem, foi num domingo, na segunda-feira apareceu uma mulher lá no IML para identificar o corpo. E aí ela chegou lá com um vidrinho de esmalte cor-de-rosa e disse que era manicure e que tinha, no sábado, nós fizemos a perícia num domingo, ela disse, no sábado eu pintei as unhas dos pés e das mãos da minha vizinha. E aí completou a informação. Só que no domingo, o marido já estava com outra mulher lá dentro de casa e disse que ela tinha ido embora. Naturalmente, a polícia foi investigar esse marido. E não teve dúvida, foi ele que tinha matado a esposa. Bom, e aí a gente teve a certeza porque ele foi nos mostrar, ele enterrou as mãos e a cabeça no outro lado da cidade, lá em Brasília, são cidades satélites. O corpo esquartejado foi encontrado nas imediações da cidade satélite chamada Ceilândia, e a cabeça e as mãos ele enterrou numa outra cidade próxima ali, chamada Taguatinga. Pronto. Então, o esmalte, né, que estava pintado as unhas dos pés dela, foi o ponto de partida para esclarecer o crime. Então, vejam o quanto a perícia é desafiadora e quanto o perito tem que ser cauteloso, porque você tem que considerar absolutamente tudo num exame pericial. Porque você não sabe, em princípio, o que vai ser importante ou não. Então, tudo é importante. Então, esse é um caso aí para ficar aí na história, e quem quiser interesse em mais detalhe, inclusive o laudo,
está lá no meu livro, Perícia Criminal e Civil. Ok? Mais alguém? Muito obrigada, doutor. Doutor, tem uma pergunta no chat. Deixa eu ver aqui só o nome certinho. A Rosilda pergunta: e quem vai para a área de papiloscopia? Você sabe informar qual graduação é exigida? Não existe uma graduação específica, porque isso são áreas periciais. Papiloscopia, balística, avaliação econômica, trânsito, local de crime, todos são áreas genéricas. Então, não existe uma formação específica. São aquelas áreas delimitadas em lei, né, que exigem nos concursos públicos. Esses profissionais estão habilitados desde que se especializem nessas áreas. Então, não existe nenhuma área de formação específica para atuar nessas áreas periciais. Okay? Ela tem também uma outra pergunta. O pessoal da licenciatura em Química também pode atuar na perícia? Aquilo que eu falei no início, né? A licenciatura em alguns estados aceita, em outros não, aceita só o nível bacharelado. Então, sempre tem que verificar o edital, né? O edital que vai determinar essa questão. E a Ingrid perguntou: doutor, chegou em uma das minhas dúvidas. Dentro da sua atuação nestes anos como perito, já ocorreu essa alteração proposital pela outra parte? Por exemplo, a sociedade atualiza, mas as ações criminosas também. Já houve algum momento em que foi tudo adulterado propositalmente? Com certeza, já peguei muitos casos, e isso é comum no dia a dia. É o que a gente chama de vestígio forjado, é quando alguém tem a intenção de alterar o vestígio para dificultar a investigação. É muito comum. Então, quem é o primeiro interessado em adulterar os vestígios? O próprio autor do crime. Ele não quer ser descoberto, né? Então, ele, tendo oportunidade, ele vai tentar adulterar o máximo possível. Cabe ao perito examinar, aprofundar o exame e descobrir se trata de um vestígio forjado ou um vestígio ilusório, que a gente chama, que é aquela adulteração do vestígio, não de forma intencional, mas é o curioso, né? Ou um policial desatento que adulterou um vestígio ali. Tudo isso é objeto de exame pelo perito, e o perito tem que discernir essas questões. O que é o vestígio originário produzido pela ação entre vítima e agressor, ou aquele vestígio que alguém desavisado ali, mas sem má intenção ali, ele adulterou o vestígio. E o vestígio forjado, que é esse que há a intenção, né? Então, isso é comum de acontecer no dia a dia da perícia. Ok? Perfeito, doutor. Acho que a Ingrid levantou a mão. Pode falar, Ingrid. Boa noite, doutor. Essa pergunta foi minha e eu queria complementar. Acho que eu não me expressei muito bem. A minha dúvida é assim, entre o perito já chegar no local, já começar a recolher as provas, né? E nesse intermédio de levar as provas até o local específico para fazer análise, já teve alguma, sei lá, o outro lado, né, o bandido, ou o criminoso, enfim, o autor do crime, já passou na frente, assim, já cortou, já passou na frente e já modificou, sei lá, conseguiu roubar a prova, o que os peritos já colheram, é nesse sentido. Depois de vocês chegarem para fazer para recolher, né, os vestígios, as provas, e aí até chegar lá na sentença. É nesse trâmite, nesse trânsito aí. Já aconteceu algum caso assim? Eu pessoalmente nunca me deparei com essa situação de ter ocorrido com casos meus, mas provavelmente deve ter ocorrido já. A gente tem conhecimento dessas coisas através de imprensa, nunca a gente tem a certeza se aconteceu ou não. Mas entre esse caminho, desde o exame pericial, né, que o perito expede o laudo, né, e muitos vestígios eles são preservados e ficam, acompanham às vezes o processo. Então,
é muito comum de acompanhar o laudo, uma arma de fogo e outros vestígios, e podem, né, a gente já teve notícias pela imprensa de assalto ao fórum, para pegar armas, e uma série de coisas. Então, são riscos que se correm, mas que hoje em dia o rigor está muito maior e dificilmente ocorre essas situações. Entendeu? No passado, as coisas eram mais singelas, não se dava muita atenção a isso, mas hoje há um cuidado maior, porque também a criminalidade tem aumentado e essas dificuldades aumentam, o Estado, por sua vez, ele tenta se proteger nesse sentido, né? Mas isso são riscos inerentes à investigação e ao processo criminal, que se está sujeito, né? Mas cabe ao Estado estar preparado para coibir esse tipo de agressão ou de tentativa de alteração ou até de desaparecer com provas, né? Então, há esse cuidado do Estado nesse sentido. Não sei se respondi. Respondeu. Obrigada, doutora, porque enquanto sociedade, eu não lembro de nenhum noticiário, assim, da imprensa ter nos passado alguma coisa assim. Muito obrigada. Mais alguém? Não sei se a mim não aparece aqui. Jefferson? Bom, não sei como é que está a paciência de vocês. Oi. Quando Jefferson. Isso, doutor. O doutor já tinha falado logo no começo com o senhor, né? Estamos todos felizes e parabenizando pela palestra. Só que não sei se o senhor já percebeu, mas eu percebi agora, estou trêmulo, porque é a primeira vez que eu estou falando e ela está me ouvindo, e eu vou ouvir ela também. Para mim é muito gratificante, estou segurando aqui para não me emocionar. É uma pessoa que eu admiro e sigo bastante, embora que ela não poste nada nas redes sociais dela, é a doutora Vanja Coelho. Minha amiga querida. Doutora, estou muito feliz de ter você aqui, de ver você aqui. Saiba que eu te admiro muito. Também sou de Recife, mas moro em São Paulo. Sou fascinado na senhora e deixo aqui minha gratidão e admiração pelo seu trabalho. Apesar que você já se aposentou, mas Deus abençoe sempre a senhora, doutora. Pois é, Jefferson, não sei se tu lembra, não sei se estava no início, eu falei da doutora Vanja, naquela parceria quando nós falamos de reprodução simulada. Mas eu estava dos três autores. Ela estava lá embaixo, ela agora subiu. É muito bom. E ela, minha amiga, doutora Vanja, um prazer enorme tê-la aqui conosco. Uma perita de renome nacional aí, que tem atuado muito. E hoje, aposentada, trabalhando como assistente técnico também, né? Mas é isso, minha gente. Eu teria outros assuntos, mas também vai ficar cansativo, a gente pode, numa outra oportunidade... Eu só queria dar um exemplo. Fico à disposição. Doutora Vanja, com a palavra. Eu só queria dar um exemplo. Uma perícia que nós fizemos, a mulher foi encontrada numa mata, né, despida, sem endereço, sem nada. Também não tínhamos tempo de DNA, né? Naquele tempo a gente era clínica geral, né? Fazia de tudo. E como eu tinha muito vínculo com a mídia, eu larguei na mídia que a mulher ela tinha um desenho de um golfinho azul na nádega esquerda, no centro da nádega esquerda. Pois aí a imprensa soltou, digo, solta aí para identificar, solta aí. Pronto, quando foi com menos de 24 horas, a mulher foi identificada, tinha sido sequestrada e morta, seus 18 anos, muito bonita, por sinal. E no local mesmo eu ainda observei que tinha havido estupro. Mas, independente disso, Jefferson, muito obrigada pelas suas palavras, até emociona. Alberi, que Deus te dê muito mais anos de vida. Estamos sempre juntos. Obrigado. E agora, parecerista e advogada da Comissão de Perícias Forenses na OAB-PE. Gente, estou à disposição sempre, mas não menos que esse rapaz aí, que ele é infindável, inesgotável, insubstituível. Tudo que tem ele é. Entendeu? Alberi, eu te amo, tu sabe disso. Você sempre foi para mim uma inspiração
daquilo que o perito precisa ser em toda a sua vida: imparcial, honesto, célere e conclusivo. Só vou pedir a vocês, eu já saí 42 anos de perícia, mas ainda continuo na perícia, como eu acabei de dizer. Cuidado com o que escrevem, pelo amor de Deus. Cuidado com o que escrevem. Eu vou dar um exemplo de um parecer técnico que eu fiz recentemente de uma frase. Simplesmente para vocês colocarem isso na cabeça de vocês, que é muito importante, vocês que estão alavancando a nossa perícia com a tecnologia no momento. A frase estava assim: distância entre o cano da arma, distância entre o cano da arma e a cartolina de 2 centímetros. Distância entre o cano da arma e a cartolina de 2 centímetros. 2 pontos. Eu sei, você sabe o que ele quer dizer. Você que me escuta, qualquer um de nós sabemos o que o perito que fez isso sabe. Eu sei, ele está fazendo o teste, eu sei disso. Mas no português não é isso que ele está dizendo. No português, é uma frase nominal. Eu não tenho culpa de ter feito letras também. É uma frase nominal, certo? E diz que a cartolina tem 2 centímetros de largura, de espessura, de comprimento. Se ele bota uma vírgula, distância entre, vírgula, o cano da arma e a cartolina era uma vírgula, ainda continua sendo nominal. E se ele bota o verbo ser na terceira pessoa, ele tornaria a frase mais completa, menos irrefutável, vamos usar a palavra que é uma palavra muito nossa, dizendo: distância entre o cano da arma e a cartolina é de 2 centímetros. Aí ninguém iria contestar nada. Pois é, Vanja, Vamos com Deus. Esse ponto Pelo que você amor falou... de Deus, cuidado com o português, quando escreverem. Viu, Vanja? É importante aproveitar o seu gancho aí para falar um pouquinho sobre isso. Além dessa especificidade que você deve ter, o perito sempre tem que lembrar que ele escreve para leigos. Então, você tem que escrever numa linguagem acessível. Às vezes, você tem que abordar determinados assuntos que são bastante técnicos. Então, o laudo pericial necessariamente o perito precisa escrever uma espécie de interpretação para dizer o que aquilo significa, né? Porque nem todos entendem, né? Se entendesse, não haveria necessidade de perícia. Por isso, o perito tem que ter esse cuidado, né, de escrever um laudo que seja didaticamente compreensível a quem não conhece de perícia, né? Brinde papé, perfeito, perfeito. Como sempre, perfeito. Mas é isso. Mais alguém queira perguntar? Estamos à disposição. Eu acho que tinha 2 perguntinhas no chat. Deixa eu só dar uma olhadinha, doutor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vários comentários para a doutora Vanja, uma querida, uma linda. Aqui tem. Já teremos ela na próxima rodada de mesa, hein? O David já está aqui atrás dela, já. A demora à chegada da polícia na cena do crime e devido aos curiosos, fica totalmente comprometida a cena do crime? Totalmente não, né? Vai depender muito da situação. Só o perito que vai poder dizer. Mas sempre, independente de estar comprometido ou não, o perito obrigatoriamente vai examinar o local e vai dizer isso no seu laudo depois, né? E aí, inclusive, há uma previsão legal no Código de Processo que diz lá que o perito deve dizer das alterações e discutir as consequências do que ele perdeu naquela informação. Então, isso está, inclusive, no Código de Processo Penal. O perito é obrigado a relatar essa questão, porque, às vezes, você chega num local que não foi preservado e está lá uma série de populares adulterando os vestígios. Obviamente que vai ser um local mais difícil para o perito trabalhar, porque ele vai ter que fazer toda essa análise de vestígios adulterados e discutir, né, fazer uma análise de quais foram as consequências, quais foram os prejuízos que levaram para o esclarecimento daquele local
em função dessa não preservação, ok? E acho que a última pergunta aqui, doutor, não, tem mais duas. O perito volta novamente no local de crime para a perícia ou é feita pela única vez a perícia? O perito pode voltar tantas vezes quanto quiser, ou quanto necessitar. Então, no local de crime, nem sempre o perito consegue esgotar num primeiro momento. Isso é comum, né? E o perito tem total liberdade de orientar as autoridades ali que são responsáveis, no caso o delegado de polícia, para que mantenham a preservação, o isolamento do local, para que ele volte ou que ele vá buscar algum equipamento ou que demande um tempo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu faço um exame de local em que há um perito constata a possibilidade de ter um sangue que foi limpo no local. Esse exame ele é feito à noite. Então, ele tem que voltar lá à noite para colocar o reagente para poder detectar se tem vestígios ali de possível sangue. E assim, uma série de situações em que o perito pode voltar várias, uma ou duas, ou quantas vezes achar necessário. Então, não existe um limite para isso. Claro que no dia a dia, a quantidade de vezes que isso acontece não é tão grande. O perito tenta sempre esgotar o exame numa primeira vez que ele vai ao local, mas ele tem essa liberdade e esse dever técnico de manter o local isolado para voltar ali e continuar. Ou, às vezes, chamar outros profissionais para voltar no local, para complementar alguma coisa que ele não tenha conhecimento. Não, tudo isso é possível no local de crime. Okay? E a última pergunta, doutora, é da Gabriela. Ela pergunta se o começo é muito difícil e se as primeiras cenas são muito impactantes. É doloroso, não é, doutora Blanche? Doloroso. O primeiro impacto, né? Então, existe uma coisa muito interessante na execução do trabalho pericial, e isso fica muito claro para o perito exatamente no início. É você conseguir separar razão e emoção. O perito tem que trabalhar com a razão, ele não pode misturar a emoção no local. Então, você vê um corpo lá sem vida, você não pode chorar junto ali, não. Você está ali para trabalhar, você está ali para levantar todas aquelas informações que foram deixadas ali pelo crime. Então, é muito importante que o perito consiga fazer essa separação. Mas, no início, todos nós somos munidos de sentimentos. Então, você queira ou não queira, faz algumas associações. Não foi bem no início, mas foi nos primeiros anos da minha carreira, eu peguei um local de uma criança que foi morta, um bebê, na verdade, tinha acho que uns 2, 3 meses, e essa criança estava chorando muito à noite, e o pai pegou essa criança pelos pés e bateu com a cabeça da criança no piso, quebrou a cabeça da criança. Não chegou a quebrar, porque ainda o crânio estava mole ainda, né? Mas esfacelou o crânio da criança. Quando eu cheguei no local, a cena, imaginem vocês, a mãe desesperada, né? E o pai preso já na viatura, e para eu conseguir fazer esse exame, além desse impacto, eu tive que pedir para os policiais retirarem essa mãe e levar para a casa de um vizinho para conseguir fazer o exame do local. Então, bastante impactante. E assim, no início sempre é um pouquinho mais difícil, né? Mas o próprio processo de seleção para o cargo de perito, uma das fases é o exame psicotécnico, né? Exatamente para tentar buscar esse perfil que consiga fazer esta separação de razão e emoção, para ele poder levar a bom termo esses exames. Mas, só fazendo um adendo aí, né? Nem todas as perícias são tão impactantes assim. Lógico que as perícias que envolvem morte sempre são mais impactantes, mas no universo da perícia nós temos muitos tipos de perícias que são tranquilas de fazer, ok? Doutor, pessoal, vou ler a última pergunta para o doutor, para a gente deixar ele, né, tranquilo, deixá-lo descansar. E a pergunta veio aqui para mim através do
da caixinha de perguntas, se o perito pode ser questionado e quem pode questionar o perito. O perito pode sim ser questionado, né? Está previsto na legislação processual penal, né? Inclusive de ofício, né? Tem um artigo lá que diz que podem ser feitos quesitos ao perito, né? Já existem para alguns tipos de perícia até alguns padrões de quesitos que naturalmente respondem. É muito comum, por exemplo, dentro da medicina legal, né? O médico já tem ali, quando faz a perícia, um exame necroscópico ou outros tipos de exame, já tem uns quesitos que ele já responde automaticamente. Mas o perito criminal, para qualquer tipo de perícia, pode ser feito. No momento da requisição, quando ocorre um crime, que o delegado requisita uma perícia, ele já pode, junto com a requisição, mandar quesitos. No âmbito do contraditório, quando vai lá para a justiça, tanto advogados quanto promotor, o próprio juiz, né, tendo dúvidas sobre o laudo pericial, ele pode encaminhar quesitos para o perito também, via o juiz, né, para chegar até o perito. Então, sempre é possível responder quesitos. Okay? Doutor, muitíssimo obrigada. O nosso intuito aqui, não sei se o David passou para o senhor, o nosso intuito com o Perícia em Foco é trazer conhecimento de forma gratuita, conhecimento nas áreas da perícia criminais e forenses, né? Nós temos aí vários palestrantes que já fizeram parte com a gente fez 1 ano esse ano, né? A gente se conheceu na pós-graduação e a gente teve essa sede de conhecimento e a gente não tinha, né, acesso. E aí a gente combinou, não, a gente vai criar um grupo para a gente trazer, né, os melhores profissionais desse país com expertise para trazer informação, porque a gente acredita muito que conhecimento gera conhecimento e que as pessoas, a gente abre ali, né, a gente faz com que as pessoas tenham vontade de aprender mais quando a gente planta ali uma sementinha, quando a gente dá aquela cutucada e fala assim, vai além, vai atrás, por mais que a grande maioria das pessoas aqui já tenham uma formação, a gente sempre tem gente nova, a gente sempre tem estudantes, pessoas que estão aí iniciando suas faculdades, né, se encaminhando e tem interesse na área das perícias, e a gente iniciou esse grupo com esse intuito, de trazer conhecimento de forma gratuita, tanto que a gente fala que a gente não é gerador de certificado, a gente não é doador de brindes, isso tudo vem de acordo com o que eles fazem para merecer isso, né? Estarmos aqui todos nós em plena quarta-feira, à noite, né? Cansados, todo mundo vindo do trabalho, todo mundo tem família, todo mundo tem seus afazeres, e eu sei que você tem uma agenda lotadíssima, tá vindo de um congresso super cansativo, a gente sabe o quanto difícil, né? O quanto é exaustivo, a nossa profissão é exaustiva. Eu estou indo para Portugal levar um trabalho também, um trabalho em neuromicroexpressões faciais e linguagem corporal. Vou falar sobre as emoções das mulheres que sofreram agressões físicas, né? E aí estou levando lá para Portugal no 2º Congresso Mundial da Face e tem sido tão exaustivo, tão cansativo que eu falo, gente, é muito complicado, né? Porque a gente tem jornada tripla, né? E eu sei e valorizo muito, muito, muito quando vocês vêm trazer essas 2 horas pra gente. E aí eu brigo com o pessoal lá no grupo, falei, pessoal, compartilha, valoriza, divulga, porque eu sei o quanto vocês se doam para poder vir aqui dedicar essas 2 horinhas pra gente, né? Parece pouco, mas eu sei o quanto é muito, né? E eu valorizo muito. Eu sou muito grata em nome do Perícia em Foco, sou muito ingrata, olha que sou muito grata em nome, é que eu juntei, grata em nome, eu sou muito grata em nome de todos os alunos do Perícia em Foco, né, sou muito grata em nome de todo mundo que participou da palestra, daqueles que não conseguiram entrar, que depois vão assistir online, vão assistir gravado, e não tenho como agradecer, né, não tenho mesmo como agradecer, eu acredito que a gratidão vai vir depois, quando as pessoas falarem, assisti a palestra do Perito Spínola, e aí me atiçou, me aguçou algo, ou foi ali que eu decidi que eu podia escrever, ou foi ali que eu dei valor para a perícia como advogado, então algo foi ali, eu acho que
a nossa gratidão vai vir depois, a nossa gratidão não, nosso pagamento vai vir depois, a nossa gratidão vem agora, né? Então, meu muito obrigada em nome de todo o Perícia em Foco. Doutora doutora Vanja, muito, muito, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada por vir aqui apreciar o seu amigo e por vir conhecer o nosso grupo. E sinta-se muito mais que convidada para vir palestrar aqui para a nossa galerinha, para o nosso pessoal, para trazer os seus conhecimentos. O David, com certeza absoluta, como ele diz, né, vai perturbar a senhora aí, né, vai ir atrás da senhora, porque ele fala, eu fico perturbando, e ele perturba mesmo. Perturba mesmo. Obrigada a vocês, estou à disposição. Para o mês também vai sair, eu não sei nem o que é direito, que é o MesaCast, que vai sair de 58 minutos aí, que foi gravado pelo pessoal de Petrópolis. Me convidaram, vamos embora. Se for para divulgar a perícia, se for para ajudar a perícia, e se for para distribuir o conhecimento, para dividir, para aprender, estou sempre a postos. Não tenham dúvidas disso. Aprendo demais. Peço perdão por não ter entrado antes, que eu tive um probleminha meio caseiro aí, mas me lembrando, corri assim que pude. Pensei que perdi muito. Não esqueçam, todo dia se aprende de tudo um pouco. Com Deus sempre na frente. É isso aí. Então, ele vai procurar pela senhora e estamos aguardando a senhora aqui no Perícia em Foco. Doutora, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, eu fico muito feliz, né, e quero inicialmente parabenizar vocês, né, o David, você só, não sei se tem mais alguém que toca esse projeto, mas é muito bonito esse projeto de vocês, né, esse testemunho de levar o conhecimento sem nenhum interesse outro a não ser levar o conhecimento. Isso é muito nobre da parte de vocês, né, e enquanto nós, peritos, temos também esse desejo, então nós juntamos interesses, né? Vocês criaram esse canal de divulgação e pode ter certeza, todos nós que formos convidados vamos aceitar. Eu só peço desculpa que demorei um pouquinho, estava meio atribulado, né, que eu expliquei para o David, mas a gente está sempre à disposição. Porque nós temos, enquanto peritos oficiais, temos todo o interesse em divulgar a perícia, para que a sociedade como um todo conheça dos seus direitos, né, porque a perícia é um direito do cidadão, não importa se ele está na situação de vítima, de acusado, né, ele tem o direito a ter uma perícia, que é um serviço que o Estado lhe presta. E se as pessoas não conhecem esse serviço, elas não vão exigir esse trabalho e bem em benefício dessa pessoa. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, e eu fico à disposição para qualquer outra conversa, para a gente, futuro, aí, conversar novamente. E, não esquecendo, né, eu vi aqui alguém já perguntando, cadê o sorteio do livro? Né? Eu prometi que colocaria um livro do Perícia Criminal Civil, a última edição, aí para sorteio. Não sei como é que vocês vão fazer. Eu agradeço, então, a participação de todos vocês, de me prestigiarem aí nessa conversa, e muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Dona Vanja, pode deixar que eu vou perturbar a senhora. Mais uma vez, muito obrigado, foi sensacional, principalmente por estar agora vendo que eu só vi em foto e pelo livro, fico muito honrado, que Deus possa abençoar mais ainda o senhor, possa viver muito mais, passar conhecimento para muitos mais novos peritos, certo? Que irão vir, chegar aqui. E sinta-se à vontade para quando o senhor quiser voltar, só falar assim, David, estou com tempo. Entendeu? Posso dar uma chegadinha lá, você nem pedir que a casa é do senhor. Falou? Obrigado. Então, uma boa noite para vocês. E boa noite, doutor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, gratidão a todos aí. Parabéns, sensacional. Boa noite a todos. Boa noite. Espreme ele, Sol. Espreme ele. Só um último recadinho, a palavra-chave é perícia criminal. Já está no chat.